Pronto, vamos lá então. Nós falamos sobre o sistema de numeração antigo. Eu falei para vocês sobre esses três aqui: egípcios, romanos, babilônios, mas nós apenas trabalhamos com os egípcios na última aula. Foi isso? Falamos que o sistema egípcio ele não é posicional, é um sistema, nesse caso, ele é decimal, ele vai de contagem de 10 em 10, de potências de 10, que a gente fala dessa forma. E nós temos um símbolo para cada valor. O sistema de numeração egípcio ele pode se repetir até 9 vezes. Vocês não vão ver isso, essa repetição existente no sistema de numeração romano, que vai ser daqui a pouco. Então, eu posso repetir até 9 vezes. Então, por exemplo, o número 1 é representado pelo gravetinho. Se eu quero representar o número 9, eu vou repetir ele 9 vezes. Se eu quero representar o 10, ele já pula para o calcanhar. Então, vocês estão vendo aqui os símbolos. Então, essa é a parte mais importante. Então, eu tenho um gravetinho aqui que representa o número 1. Então, de 1 até 9, eu vou colocar a quantidade de gravetinhos. Se eu quero o número 5, eu vou colocar 5 gravetinhos. Se eu quero 10, eu já não posso mais colocar 10 gravetinhos. Eu vou colocar a simbologia que é essa daqui, que é o calcanhar. A gente chama de calcanhar. Ou o osso de calcanhar, mas para facilitar mais rápido. Bora lá. Continuando. Esse calcanharzinho aí, esse osso do calcanhar, ele pode ser repetido também até 9 vezes. Se eu quero escrever o número 90, eu vou colocar 9 calcanhares desse, que representa 9 vezes 10. Okay? Mas se eu quiser o número 100, aí eu já pulo para um outro símbolo, que vai ser o laço. Okay? Ou, melhor falando, o rolo de corda. Então, esse representa o número 100. E aí vai, eu posso repetir até 9 vezes, para formar o número 900. Para formar o número 1000, eu não posso colocar 10 vezes o laço. Eu vou ter que colocar um outro símbolo, que é uma flor de lótus. E aí vai. Então, eu tenho cada símbolo. Por isso, ele é um sistema decimal. Okay? Porque a contagem dele é a base de 10. Ele conta a cada 10 unidades. 10, ou potência de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, e aí vai. Fale. Pense bem uma coisinha. Isso é um sistema de numeração que tem mais de 4.000 anos de existência. Aí, só o historiador, ou seja, uma pessoa que trabalha lá com o Egito Antigo, que vai ter ideia de por que eles escolheram isso. Mas é uma flor muito importante para eles lá no Antigo Egito. Okay? Era uma flor muito comum no rio Nilo. Por isso eles colocaram. Então era muito importante para eles, por ser belo. Não tem um porquê exatamente que eles colocaram, mas é uma flor muito comum lá no Egito. Diga. Não, esses só são eles. Só são eles. Esses símbolos também são chamados de hieroglifos. Ok? São hieróglifos ou hieroglifos. Aí só a professora de língua portuguesa para dizer. Então, hieróglifos ou hieroglifos são os símbolos, porque os egípcios ele não tinham uma letra, certo? Ele não tinha uma letra pré-escrita, então ele representava através de desenhos, símbolos. Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Então, repetindo aqui, ó, os símbolos de forma mais simplificada, para vocês não terem trabalho. Então, eu tenho o 1, o 10, o 100, o 1000, com a flor de lótus, o 10.000, o 100.000, que é o girino, e o 1 milhão, que é o escriba. Pronto. E aí eu pedi que vocês fizessem essa atividade daí. Uma coisa importante que eu quero que vocês observem é que agora, como a gente está trabalhando com o livro, a página do livro vai estar sempre aqui no cantinho. Observe aqui, ó,
no cantinho inferior direito. Para não ficar perguntando ao professor, professor, que página é essa? Está no cantinho inferior direito, sempre. Se não tiver a página, é porque essa atividade ou a imagem não estará no livro. Desliga o áudio, gente. O microfone, que está vazando áudio para cá. Pronto. Então, quer saber onde é que o professor está, em que página do livro? Está aqui, ó, no cantinho inferior direito. Se não aparecer a página aqui, é porque a imagem que está no slide não pertence ao livro. Para não ficar perguntando que página é essa, que página é essa. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer a correção aqui. E aí temos a questão de número 1. Represente no nosso sistema de numeração usual cada número representado pelos numerais egípcios a seguir. Eu tenho 4 rolos de cordas, 2 ossos de calcanhar e 3 gravetinhos. Qual é o número? Pronto, 423. Vamos ver a letra B. Na letra B nós temos o seguinte: temos uma flor de lótus, temos 6 rolos de corda, temos 5 calcanhares, 1000, isso, 1651. Só lembrando uma coisinha também importante que eu falei sobre o sistema de numeração egípcio, é que não necessariamente ele precisa vir na ordem. Como assim, professor? Ele não é posicional, porque cada símbolo desse daí, ele tem um valor e ele mudando de posição, ele não vai alterar o valor. Então ele não é posicional. Então eu poderia ter escrito, por exemplo, 423, que é a letra A, eu poderia ter escrito assim também, ó. Entendeu? O que é que significa isso? Ele não é posicional. Eu posso escrever os símbolos em qualquer ordem, porque essa letra, esse rolinho de corda representa o número 100. O calcanhar, o osso do calcanhar representa o número 10 e o gravetinho representa uma unidade. Então ele não muda, mesmo eu colocando fora de ordem. Então aqui eu continuo tendo 423. Certo? Vamos lá. Questão de número 2. Para quem não entendeu aí, me falou que não tinha entendido, não resolveu porque não tinha entendido. A questão número 2 é a seguinte: qual das propriedades... Pronto, quem resolveu, ótimo. É só para quem teve dúvidas. Qual das propriedades do sistema de numeração egípcio garante que o símbolo, esse que vocês estão vendo aí, que é o rolo de corda ou o laço, tem o mesmo valor em qualquer representação, sem importar quais símbolos o antecedem ou sucedem? Então, qual é a propriedade? Repete aí para mim. Não. Eu acabei de falar, eu expliquei isso. Eu expliquei aqui justamente para dar uma deixa para vocês. Ele não é posicional. Essa é a resposta. Ok? Pronto. Essa é a propriedade que garante isso. O sistema de numeração egípcio não é posicional. Então, vou botar aqui, ó. O sistema não é posicional. Isso é o que garante eu fale.
Pronto, você já pode colocar no livro. Já pega ele aí, já... Pode, gente. Olha aí a página. Você já vai atualizando o livro. Pronto. Responde sim. Vamos lá. Represente no sistema de numeração egípcio o número 1221. Me diz aí qual então. Espera aí, a colega que pediu primeiro. Quem foi que pediu? Ó. Vamos respeitar. Pronto. Então, ó, vamos respeitar. Vai lá, Raíssa. Flor de lótus. Quantos laços? Pera, 2 laços. Isso. E um gravetinho. Isso. Todos concordam com Raíssa? Pronto. Como ele não é posicional, eu vou colocar só fora de ordem aqui do de Raíssa para vocês ficarem se habituando a esse detalhe. Então, o professor pode colocar fora de ordem ou na ordem, isso não vai fazer diferença alguma. Então, vou colocar aqui, ó, vou começar assim, ó, com 2 ossos de calcanhar, um gravetinho, tá vendo? 2 rolos de corda e o que? A flor de lótus tá aqui. Acabei de falar sobre isso. Ele não é posicional, eu posso colocar na ordem que quiser. Entendeu? Não é necessário colocar em ordem. Vamos então? Então, saímos do sistema de numeração egípcio, vamos caminhando, que a gente tem muito o que fazer hoje. Bom, então, já está avisado, quem tem livro, acompanha com o professor no livro. Quem estiver sem, acompanha prestando atenção na aula. A página está aí do lado no canto inferior direito, para não ficar perguntando o tempo inteiro. E, se não tiver livro, coloca no caderno. O nosso tema agora de aula é numeração, sistema de numeração romano. Diga. Aham, pronto, não tem problema não. Bora lá. Sistema de numeração romano. O sistema de numeração romano é um outro sistema antigo, gente, mas não é tão antigo quanto o sistema de numeração egípcio. O sistema de numeração egípcio ele tem mais de 4.000 anos, pode chegar até mais de 5.000 anos. Enquanto o sistema de numeração romano ele tem pouco mais de 2.000 anos, por aí. Então, ele é bem mais recente que o sistema de numeração egípcio. Então, o sistema de numeração romano ele foi desenvolvido na Roma Antiga e ainda hoje ele é utilizado no nosso dia a dia. Se vocês observarem no dia a dia da gente, a gente vê esse sistema de numeração romano sendo usado em muitos lugares. Muitos. Então, por exemplo, em relógios, em nomes de reis e papas, em indicações de capítulos de livros. E eu vou colocar aqui para vocês, ó. Esses são os símbolos que são usados. Agora observe aí nesse relógio que está na figura. Repare que, olha aí, dá uma olhadinha aí no número 4, como é que ele foi representado. Olha aqui, ó. Olha aí no relógio, ele vai de 1 até 12, não é isso? No relógio. Olha aí o número 4, como é que ele está sendo representado. Me diz aí como é que ele está representado. Quatro is, não é isso? Pronto. Agora, uma coisinha. Nós não vamos fazer confusão com o sistema de numeração egípcio. No sistema de numeração egípcio é o graveto. No sistema de numeração, ele usa as letras do alfabeto. Então, ele está usando aí um 4 is. Isso não é usual. Não é usual, ok? Então, a gente não vai levar em consideração. Ah, é um erro? Não é um erro, mas não é usual para a gente. Então,
esse número 4, ele não pode ser escrito assim. Oi. Agatha, acorda, Agatha. Você está dormindo, Agatha? Você está dormindo? Você está dormindo durante a aula? Por que a gente acabou de falar sobre isso tudo e você está repetindo? Acorde. É a atividade do livro. Vamos lá. Nós estamos no livro agora, Agatha. Olha aí o que já falei sobre a página. Vamos lá então. Então, o sistema de numeração romano, ele utiliza as letras do nosso alfabeto. Pronto. Quem são esses símbolos? São 7 símbolos, não é isso? O I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. Tem mais do que isso? Não tem. Okay? Então, existem dentro do sistema de numeração romano as letras que repetem e as que não repetem. Isso eu vou proporcionar para vocês daqui a pouquinho. Mas vamos ver aqui rapidinho, de novo, onde aparece o sistema de numeração romano. Vocês conhecem esse lugar daqui? Isso. Isso, é o relógio de São Pedro. Olha aí, a gente vê as horas dele pelo sistema de numeração romano. Então aqui são alguns exemplos vamos ver aqui, ó, em prédios e é aqui no Brasil, aqui em Salvador. Ele fica na Avenida 7. Pois é. É um ponto aqui bastante conhecido de Salvador, você precisa conhecer. Pronto. Pronto. Aham, tudo bem. Então, em prédios, por exemplo, o ano da construção desse prédio, em capítulos de livro, não só de livro de história, mas também de qualquer outro livro, ok? Em nomes, ó, de papas. Então, o sistema de numeração romano é usado em vários lugares. Bora lá. Então, olha só o que é que acontece. Deixa eu colocar aqui uma tela escura antes da gente continuar, para eu poder mostrar para vocês que aqui como é que vai funcionar o sistema de numeração romano, quem são as letras, quem se repete e quem não repete. Okay? Então presta atenção bastante aqui agora, porque essa parte não está explicadinho aí no livro. Eu quero que vocês prestem atenção. Bom, eu tenho aquelas 7 letras. O I, que vocês viram que representa o número 1. Depois eu tenho o V, que representa o número 5. O X, que representa o número 10. O L, que representa o número 50. Correto? Depois temos o D, que representa o número... Cadê? Esqueci de um. O C, que representa o número 100. O D, que representa o número 500. E o M, que representa o número 1000. Dessas 7 letrinhas, existem algumas que podem se repetir no máximo 3 vezes. Cuidado para não fazer confusão com outro sistema. Eu só posso repetir as letras no máximo 3 vezes.
Quem são elas? O I. Quem mais repete? O C e o M. Repetem até... Oh, desculpe-me. O X também. Acabei esquecendo. Obrigado. Esqueci dele. Oi. Você lembra o que foi que eu falei sobre não ser usual? Foi a primeira coisa que eu chamei a atenção. Eu disse, gente, olha o relógio aí. E se você ler o texto embaixo no livro, ele está falando justamente isso. Eu falei, olha o relógio aí. Aí eu chamei logo a atenção. Olha como é que o número 4 está representando. E aí, alguns de vocês falaram com 4 Is. E eu falei, olha, isso não é usual. É errado? Não é. Mas não se faz mais hoje em dia esse tipo de coisa. Se você observar na foto depois, eu vou mostrar lá na foto do relógio de São Pedro, o número 4 ele está representado com I e o V. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Ok? Então, não se repete mais do que 3 vezes. Então, eu só posso repetir no máximo 3 vezes. E os outros que não repetem, foi quem sobrou. Quem é que não repete? O V, o L e o D. Esses não repetem. Bom, uma única vez. E aí, como é que vai funcionar a minha organização dos números? Por exemplo, falando do número 4 aí, que a colega disse de vocês que viu aí na imagem, que a gente tinha chamado a atenção, com 4 Is. Eu não posso representar com 4 Is. Para a gente, hoje em dia, é errado. Como é que eu vou representar o número 4? Eu vou representar o número 4 com o I e o V. Como é que eu vou entender o funcionamento da organização desses números no sistema de numeração romano? Bom, se o menor, o símbolo que representa, a letra que representa o menor algarismo, ele vier à esquerda do maior, eu tenho uma subtração. Então, o que é que está acontecendo aqui? O I e o V, o I que representa o número 1 e o V que representa o número 5, o I está à esquerda. Significa que eu vou ter uma subtração. Eu vou ter 5 menos 1. Por isso, eu tenho a representação do I e o V como o número 4. Se eu quiser representar... Eu estou explicando, tenha um pouquinho de paciência, Agatha, calma. E ainda estou explicando. Se eu quero representar um número 6, eu vou colocar o V e o I. O que é que está acontecendo nesse momento? O I ele está à direita do maior número que representa o algarismo. Preste atenção, calma, que ainda estou explicando. Eu não vou dar um único exemplo, eu vou dar vários exemplos. Então, ele vai estar à direita. Significa que eu estou somando, ok? Eu vou ter 5 mais 1, eu estou fazendo uma adição. Eu vou ter como resultado o número 6. Certo? Eu vou apagar essa tela aqui e vou colocar agora vários exemplos. Então, todas as vezes que eu quiser representações, eu vou usar essa subtração ou essa adição, observando esta ideia. Se o menor estiver à esquerda do maior, eu tenho uma subtração. Se o menor estiver à direita do maior, eu vou ter uma adição. Certo? Calma aí, Agatha, que ainda não terminei. Eu vou explicar várias vezes aqui. Ó. Vamos então. Pronto. Temos aqui o seguinte. Vamos começar com o número 7. Se eu quero representar o número 7, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o número 5 e vou colocar 2 Is. Ele está à direita. Significa que eu tenho 5 mais 2. Então, eu tenho a representação do número 7.
Mas se eu quiser representar um número 9, aí você vai dizer, um V e 4 Is, professor, porque eu tenho V, que é 5, mais 4 Is, que é 4. Mas lembra o que foi que eu falei? Eu não posso repetir mais do que 3 vezes. Então quer dizer que eu só posso ir até o 8? Como é que vai ser a representação do número 9? Eu vou pegar 10 e subtrair 1. Mas como é que eu vou pegar 10 e subtrair 1? Eu vou colocar o de menor valor à esquerda do que representa o maior valor, que é o número 10. Então, como é que seria a representação do número 9 em Romanos? Eu vou pegar o i e o x. Ou seja, aqui eu tenho uma representação de 10 menos 1. O i e o x vai representar imediatamente o número 9. Ok? Vamos lá. Vamos aumentar esse número daqui. Se eu quiser representar o número 15, quem pode me dizer aí como é que eu vou fazer o número 15? Pronto, Pablo que estava falando aqui que eu vi o nome por último. Fala aí, Pablo, como é que seria o número 15? Eu vou chamar um por um, que é mais prático. Vou pegar minha lista aqui e vou chamar um por um. X mais V. Muito bem, Pablo, muito bem. Então eu tenho o x, que representa o número 10, que ao colocar o v à direita dele, eu estou somando 10 mais 5. Então ele é igual a 15. Bom, eu quero representar o número, vamos ver aqui o número 19. Eu estou ainda nos pequenininhos. Espera aí, calma, calma. Fiquem tranquilos que o professor vai chamar, ok? Vai lá, Amanda. Me diz aí, Amanda, como é que seria o número 19? Amanda Cláudia. Pronto. Mas, gente, vocês não estão prestando atenção no que eu falei mesmo. Amanda, você está certa, Amanda. Bom, gente, ela está certíssima. Então, o número 19, eu vou tirar o quê? Eu vou colocar 10 e somar com 9. Como foi o 9 que nós conhecemos aqui? Ó, eu coloquei aqui agora. Ó. É o i e o x. Então, ó, x e x. Eu tenho 19. Vamos aumentar isso daqui, vamos pegar um número maior. Eu quero o número 40. Como é que eu representaria o número 40? Vamos lá, Levi, que você começou. Faz aí, como é que seria, Levi? O número 40. 4x. Bom, Levi, foi isso mesmo que você falou ou foi alguém que falou aí? Pronto. Diga, Levi. Pois é, mas é pedir para Levi. Só um minutinho, Maria Clara, só um minutinho. Eu chamo você um outro minuto, uma outra hora. Pense bem, eu só posso repetir no máximo 3 vezes. Ok. Eu falei Maria Clara. Levi é o seguinte, qual é a representação do número 50? Pronto. Isso, eu vou tirar 10 de 50. Como é que eu faço isso nos romanos? Pronto, é só pensar dessa forma, corretinho. Pronto. Isso, vai ficar 40. E se eu quiser, deixa eu ver aqui. Maria Eduarda. Maria Eduarda, eu quero o número 60, Maria Eduarda. Como é que seria o número 60?
Isso, Maria Eduarda. Se para o 40 eu vou subtrair, para o 60 eu vou somar. Eu vou pegar o 50 e vou somar com x. Vamos tornar isso aqui um pouco mais complicado. Eu quero fazer o número 119. Eu vou pedir que Pedro Henrique... Diz aí, Pedro Henrique, como é que eu escreveria o nome? Pedro Henrique de Jesus. Foi você que falou. Do número 119. Como é que seria? Isso. Eu já coloquei aí fácil para você, porque já tem praticamente aí uma resposta no quadro, na tela, que vai lhe ajudar. Pense bem, Pedro. Como é o número 100? Em romano. E aí? Lembra aí dos símbolos. Dá uma pescadinha aí. Isso. Qual é a letra que inicia para escrever o número 100? Qual é a letra? Então, escreve. Não, calma, deixa Pedro resolver. Calma, deixa Pedro resolver. Calma, deixa Pedro. Vai lá, Pedro. Como é que seria 119? Isso. Ag- Hã, hã. Isso. Pronto. 119. O que a gente está percebendo aqui é que o sistema de numeração romano ele é posicional, diferente do sistema de numeração egípcio. Lembra que eu falei para vocês, olha, eu vou escrever agora fora de ordem e o número vai continuar da mesma maneira. Então, o sistema de numeração egípcio não era posicional. Se eu mudo uma letra de posição no sistema de numeração romano, eu estou alterando o número. Então, por isso, ele é posicional. Ok? Então, as letras, mudando de posição, ela vai representar um outro valor. É isso que eu quero que vocês fiquem atentos. Vamos lá, eu vou colocar mais um aqui, vou chamar mais um. Gente, ó, não fiquem agoniados não, que eu vou chamando aos poucos, porque às vezes não dá para chamar todo mundo, porque senão acabo perdendo o tempão da aula. Mas vamos lá. Deixe-me ver aqui, uma aluna, mais um aluno, ou uma aluna. Beatriz. Beatriz Marinho, você mesma. Beatriz, olha só. Eu quero escrever o número... Não, esse aqui vai ser fácil. Não quero esse não. Botar o número 448. Pense bem aí. Já que ele é posicional, Beatriz, você vai pensar no seguinte. Eu tenho que pensar no número 400, depois eu tenho que pensar no número 40, depois eu tenho que pensar no número 8. E é assim que eu vou montar. Ok? Vamos lá. Como é que seria o número 400? Vou dar uma ajudinha. A ajudinha vai ser assim, ó. Observe que o número 300 são 3C. Eu não posso escrever 400 com 4Cs. Que o professor disse, olha, não pode repetir 4 vezes. Então, eu vou ter que pegar 500 e vou tirar 100.
Aí eu tenho que saber quais são os símbolos. Olha, eu estou falando. Olha, Beatriz, é a vez dela. Olha lá. Como é que eu vou pensar no número 400, tirando 100 de 500? É uma subtração. Ó. Isso. Tá faltando uma letra, um C. Um C já representa 100. Eu tenho que tirar 100 de 500. O C aí está representando o número 100. Quem é que vai representar o número 500? Isso. Então, ó, a primeira coisa que eu fiz foi tirar 100 de 500. Então, CD. Eu já tenho 400. Oi, fale. Não. Não, Raíssa. Fale, Bia. XL, muito bem, para representar o número 40. Falta o 8. Ah, pronto. Turma, eu só vou chamar mais um, ok? Tem outras atividades para depois, aí eu vou chamando para resolver as outras atividades. Então vamos lá, ó, 448, então ficou assim, um C, um D, ou seja, esse CD está representando o número 400, e é assim que eu tenho que ter o meu raciocínio. Então, eu vou fazer o quê? Pegar esse número daqui e vou decompor. 448 é 400 mais 40 mais 8. Como é que eu represento 400? Eu vou pegar o CD, porque aí eu tiro 100 de 500. Certo? E aí vai. Bom, vou chamar mais um só. Quem vai ser é Amanda Stephanie. Bom, Amanda, vamos lá. Amanda, Amandinha, eu quero o seguinte. Eu quero a representação do número... Deixa-me ver aqui... 379. Para a gente finalizar essa parte daqui. Aí vocês vão ter uma atividade. Vamos lá. Ah, isso. Isso, 70, muito bem. Isso. Pronto. Então eu tenho 300 mais 70 mais 9. Muito bem, Amanda Stephanie. Correto. Uma coisa também importante é que, como é que eu vou escrever os números acima de 3.000? Por exemplo, no sistema de numeração romano, o maior número que eu posso escrever, deixa eu me apagar aqui, seria esse, ó. 3.999. Como é que eu escreveria ele? M, 3.000, não é isso? Depois eu escreveria 900. Como é que seria 900? Eu vou pegar 100 e vou tirar de 1.000. Então seria 900. Então pensa assim, ó, 3.000 mais 900 mais 90. Então eu vou pegar 10 e vou tirar de 100. Então XC. E o 9 seria tirar 1 de 10. Olha aí. Mas pense bem, como é que eu escreveria o número 5.000? Já que eu não posso colocar 5 M's,
Alguém sabe dizer para o professor como é que eu escreveria o número 5.000? Aí qualquer um pode escrever. Qualquer um pode falar, ligar o microfone e falar. Como é que escreveria o número 5.000? Pronto, fala aí, Lucas. Pronto. Olha aí o que o professor falou. A gente só pode repetir no máximo 3 vezes. Então eu não posso colocar 5 M's. Bom, o D vale 500. Pronto. Vamos lá. Como é que eu vou escrever o número 5.000? Existe uma regra no sistema de numeração romano onde eu vou colocar uma barrinha na parte superior da letra. E essa barrinha na parte superior indica que esse algarismo ela é multiplicada por 1.000. Não, Jennifer, não pode ser assim não, porque você está repetindo que a letra D aí 4 vezes. E não pode. Então como é que vai ser? Eu vou pegar o número 5, tá vendo aqui? 5. E aí eu vou colocar uma barrinha em cima. Essa barrinha, ela indica que eu estou multiplicando esse número por 1.000, ou seja, 5 com a barrinha em cima, ou seja, é 5 vezes 1.000, que dá 5.000. Se eu quiser escrever 6.000, eu vou escrever o número 6, não é assim que escreve o número 6? E vou colocar uma barrinha em cima do número 6. Agora, então, me diz aí, como é que eu escrevo o número 10.000? Fale, Agatha. Como é que eu escreveria o número 10.000? Como é? Eu não entendi. E isso, o número 10 normal. Não, Renato, não é assim. Lembre, Renato, você está... Corretíssimo. Então, essa barrinha em cima significa que eu estou multiplicando por 1.000 cada unidade dessa. Então, se eu quiser escrever 20.000, se eu quiser escrever 20.000, eu vou colocar o número 20 normalmente e vou colocar a barrinha em cima do número 20. Ok? Certo? Podemos fazer uma tarefa? Eu vou parar aqui um pouquinho e vamos fazer uma tarefa. Certo? Deixa-me salvar aqui. Então, só lembrando, o sistema de numeração romano ele é posicional, não é isso? Porque a ordem aí das letras, ele vai alterar a posição. Então, ele depende dessa posição para formar os algarismos. Oi. Fale, Raíssa. Não entendi, Raíssa. Repete aí, por favor. Ah, pronto. Desliga um minutinho a câmera, Raíssa. Eu já vi você, que você está online. Eu vi também você. Pronto. Mas não tem não, está acontecendo o mesmo problema comigo, Raíssa. Eu tô no 4G, porque minha internet falhou aqui. Aí se eu ligar a câmera, ele nem registra que eu estou online. Vamos lá. Olha só. Quem está com o livro, na página 8 aí do livro de matemática. Quem está sem o livro, coloca aí atividade, página 8. Como? Pronto. Então, ó,
Vocês vão fazer a página 8 agora e a página 9. É porque essa questão 5, ela termina aqui, ó. Ah, eu botei tudo aí. É isso mesmo. A questão 5, quem está com o livro aí na mão, termina na página 9. Eu quero que vocês façam apenas essas duas questões, 4 e 5. Não é para fazer o restante todo, não. Certo? Eu vou dar 3 minutinhos para vocês resolverem aí essas duas questões, 4 e 5. Três minutinhos. Na hora que terminar o tempo, se não, eu vou falar. Se ainda não tiver terminado, me avisa, aí eu dou mais um minutinho. Pronto, faz aí. Fale, qual é a dúvida? Sim. Pronto. Olha só. Usando os números, os símbolos X, Y, C e L, sem repetir nenhum deles, podemos escrever alguns numerais no sistema de numeração romano. Aí vem a pergunta, a letra A é, você vai responder aí já o que a questão 5 está dizendo, que é quais são esses números, só um minutinho, Agatha, quais são esses números que eu posso escrever usando X, Y, C e L? É isso que ele está querendo, sem repetir. Isso, quais são esses números? Em romanos, ok? Em romanos. Diga, Agatha. Isso, é um I e um X. Não, não, Agatha. É um D e um C. É assim, ó. Para quem não está enxergando aí, tá assim, ó. Vou botar aqui ampliado. M, M, cadê? M, D, C. É esse o número que está aparecendo ali. Pode falar então. Você não pode colocar o X de novo no mesmo número. Entendeu? Pronto, você vai ter que colocar, você vai usar todas essas quatro letrinhas aí para formar os números, sem repetir, ok? As letras no mesmo número.
Pronto. Vamos lá, vamos ver aqui. Pronto, Agatha, aguarda. Vou dar mais um minutinho. Mas não era para fazer a questão 6 não, eu só botei a 4 e a 5. Terminou, Agatha? Vamos lá então, turma. Todos terminaram? Todos conseguiram fazer? Pronto, Júlia. Quem foi que não terminou? Pronto. Ok. Vamos lá então, gente, para a gente não perder mais tempo. Essa questão 4 é bem fácil. Leia o quadrinho apresentado a seguir. E aí tem um romano aí olhando uma placa que está no chão. Assentamento de Turim. Aí eu tenho 3 M's, um D e o C. Está representando o número de habitantes. Escreva o número de habitantes do assentamento histórico de Turim, na Roma Antiga, com os símbolos do sistema de numeração que utilizamos no dia a dia. Diga, Agatha. Todos os possíveis. Não. Era só com essas letras, Agatha. Só com essas letras. Vamos lá, então. Então, quantos habitantes nós temos em Turim? Isso. 3.600. Temos 3.600 habitantes. Vamos lá, vamos continuando. Na questão 5 nós temos aqui, ó. Eu tenho que usar todos os símbolos. Eu tenho que usar todos eles e formar números. Então lembre que o sistema de numeração romano ele é posicional. Se ele é posicional, eu não posso começar com a letra I, entendeu? E com essas outras letras que estão aí. Quem é a letra que representa o maior número aí? É a letra Q, C, não é isso? Depois eu tenho a letra L, que é o número 50. Depois eu tenho o I e o X. Então nós temos o 10, o 1, o 100 e o 50. Bom, ele quer que a gente forme números com essas letras, somente com essas letras, sem repeti-las. Me diz aí um número que eu posso escrever com essas letras aí do algarismo em algarismo romano. C. Peraí, calma. Um de cada vez, peraí. Quem falou primeiro? Para eu poder analisar. Pronto. Fala aí, Maria Clara. Qual foi a letra, o número que você falou?
Fala. Então fale, Agatha. Agatha, eu tenho que usar todas as letras. Alguém fez? Tenho que usar todo. Para escrever um número, eu tenho que usar todas as letras. Vai, diz aí. X. Peraí, deixa eu me analisar aqui. Peraí. Eu vou colocar aqui para analisar, ok? Nós vamos ver se está certo ou não. X. Li. Que número seria esse, Beatriz? Você reparou que tem algo errado? Ó, XC representa o número 90, correto? Porque eu tenho 100 menos 10. E o L representa o número 50. Como é que vai ficar esse número aqui no nosso sistema de numeração? Ele não faz sentido, tá vendo? Ele não faz sentido. Diga aí o outro que você formou. C, X e L. Pronto. Vamos lá. Você tem o C que representa 100. Você tem o XI que representa o 11. E você tem o L que representa 50. Você não pode tirar 50 menos 1. Tipo assim, 49. Ó, também não faz sentido. Mas você pode fazer isso, ó. Se você trocar a posição do L e do I, você pode formar um número, ó. Esse X do L e do I não. Ó, cadê? Aqui mesmo. Que número eu formei aí? Pronto. Então já tem um primeiro, 141. Me diz um outro aí. Alguém mais fez? Pronto. Fala aí. Peraí. C é o mesmo. CXLI é o mesmo que a gente acabou de escrever aí. Vamos lá. Diz aí, João Vitor, qual foi o número que você escreveu? Isso. C, L, X, I. Que número seria esse, então? 161. Muito bem, João Vitor. Ó, eu já escrevi 141. Agora 161. Correto. Mais um outro. Só falta mais um. CL. Peraí, Agatha. Sua colega está falando. Agatha, aguarda. Você já teve a vez. C, L e X. Que número seria esse? 'Muito bem, corretíssimo. Pronto, eu não tenho mais nenhum. Não é possível mais formar nenhum número com essas 4 letrinhas que está aí. Os únicos números que eu posso formar são o 141, 161 e 159. Ok? Pronto. E aí vem a pergunta da letra B, é baseado na resposta que foi dada na letra A. Qual deles representa o menor número? CXL1. Muito bem. Que número é esse mesmo? R$ 141.
E qual deles representa o maior número? CL? Não. Não, não seria esse. Isso, CLXI. Que número seria esse? 161. Pronto. Olha só. As questões 6 e 7 vocês vão resolver depois, que eu vou colocar lá no post para vocês resolverem. Ok? Vamos caminhando. Vou salvar aqui. Vamos continuar nosso assunto. Essas duas questões aí vocês vão resolver depois sozinhos em casa. Vamos. Pronto, então passamos pelos dois sistemas de numeração bem antigo e estamos quase perto do nosso sistema de numeração, mas é o que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é o sistema de numeração indo-arábico. Então vamos lá. Estamos chegando no sistema que nós estamos utilizando e aí você vê a evolução do sistema indo-arábico, de como foi que ele começou e como ele está hoje em dia, no atual. Então o sistema de numeração indo-arábico é o nosso sistema usual. Então a gente utiliza e o mundo inteiro utiliza, não é só a gente. Ah, mas lá no Oriente Médio o professor utiliza os mesmos números. Sim, a matemática, gente, é a mesma no mundo inteiro. Então não muda. Você estudando aqui no Brasil, aqui em Salvador, é a mesma coisa que se estuda lá no Oriente Médio que se estuda lá no Japão. É igualzinho a matemática não muda. Ok? Então, ou seja, os símbolos que representam esses algarismos que nós utilizamos, que são os nossos números, eles são os mesmos. Então, o texto fala aqui que ele não sabe exatamente como foi que começou a influenciar até chegar nesses números que nós utilizamos no dia a dia. Mas a gente sabe que ele é posicional, cada símbolo que depende da sua posição, ocupando qualquer posição ele vai mudar. Como assim, professor? Eu não entendi. Vou explicar aqui para você. Por exemplo, eu tenho um número 159, ok? Se eu perguntar para vocês aqui, ó, qual é o valor posicional do número 5? Ele representa 50 unidades, não é isso? Ou 5 dezenas, que a gente vai estudar isso daqui a pouco. Mas se eu pegar o número 5 e trocar de posição com o número 1, esse número 5 ele já mudou de valor. Ele já não mais tem um valor posicional de 5 dezenas ou de 50 unidades. Qual é o valor posicional do número 5 agora, no 519? Isso. Então ele ocupa agora a posição de 500 unidades ou 5 o quê? Centenas. Não é isso? Ou 5 centenas não. 5 dezenas. Não? 5 centenas, correto. Ou 5 centenas, porque uma centena são 100. Ok? Então, o número 5, dependendo da posição que ele ocupa, por isso que o nosso sistema, o sistema indo-arábico, ele é posicional. A depender da posição que ele ocupa, ele vai ter um outro valor. Ok? E aí ele diz aqui, ó, o valor de cada posição é 10 vezes a anterior. Então, quando eu tirei o 5 da dezena e puxei para a centena, ele ficou 10 vezes maior do que a posição anterior. E aí o que é que acontece? Esse sistema ele foi evoluindo com o tempo. Você repara que quando foi descoberto, vamos dizer assim, quando o indiano ele começou a usar, a primeira coisa que vocês percebem aqui é que não existia um símbolo para representar o zero. Ou seja, o zero é mais recente. O zero foi o último
o último algarismo a ser criado. Ele não existia até então. Então, no século III a.C., até então, ó, olha como é que era o nosso sistema de numeração. Depois aí eu tenho o século IV até o século VI. Você repara que o 9 é o único parecido até então, ó, com o nosso o que nós utilizamos hoje em dia. Aí você repara que no século IX eu já tenho o número 1, já bem parecido. O número 2 ele parece estar de cabeça para baixo. O número 3. O número 5, que lembra o número 4, ó. Tá vendo? O número 6. E aí você vai vendo a evolução. Ó, já lá no século XVI, eu tenho 1, 2, 3. O 4 aqui está aparecendo um lacinho. O número 5 ele já aparece mais. O número 6, o número 7 ainda não está parecido tanto. O número 8, o número 9 e o 0 já aparecem bastante. Até chegarmos no nosso atual sistema de numeração. Ok? Vamos continuando. Bom, e esse sistema de numeração indo-arábico, ele é também um sistema de numeração decimal. Ele deu a origem a esse nosso sistema, que é decimal, por conta dele ser um sistema posicional. E aí nós vamos estudar as classes, as ordens, tudo agora. Vamos relembrar um pouquinho lá do 5º ano. O sistema de numeração decimal possui as seguintes características que o tornam mais prático que os anteriores. Ele possui 10 algarismos, que são os símbolos, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Ele é decimal, ou seja, ele é base 10, que agrupamos de 10 em 10 unidades, sempre o nosso sistema. 10 unidades equivalem a uma dezena, 10 dezenas equivalem a uma centena, 10 centenas equivale a uma unidade de milhar, 10 unidades de milhar a uma dezena de milhar, 10 dezenas de milhar a uma centena, 10 centenas de milhar a uma unidade de milhão. Não se preocupe não que a gente vai estudar isso aqui tudo devagarzinho. Aqui só são a parte da explicação para vocês. Aí eu vou explicando tudo direitinho, tranquilamente, para vocês compreenderem. O 0 representa a ausência de unidades, okay? Dezenas ou centenas, conforme a posição que ele ocupa. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, no primeiro número, ele está representando a ausência da dezena. Então, tem o número 109. Quando eu mudei a posição do 9 para a dezena e joguei o 0 para a unidade, o 0 agora está representando a ausência da unidade. Eu tenho agora 9 dezenas. Não é isso? Então, 9 vezes 10, que dá 90. Então, o valor posicional do número 9 é 90 unidades ou 9 dezenas. E a representação do número 1, ele está representando aqui o quê? Quem pode me dizer? E isso mesmo. O número 100, que é o mesmo que uma centena, ou que tem mais um, que eu posso chamar ele. Ou 10 dezenas, isso mesmo. Então, o número 100, eu posso chamá-lo de uma centena ou 10 dezenas. Ok? Até então? Pronto. Então, aí, ó. Primeiro, esse sistema de numeração decimal ele é posicional. Ele tem o número 0, que ele vai indicar a ausência de unidade, dezena ou centena, dependendo da posição em que ele tiver. Okay? É um sistema posicional. Por quê? Porque aí, dependendo da ordem que tiver, os algarismos que nós utilizamos para formar o sistema de numeração decimal, ele vai ter um valor diferenciado. Okay? Vamos continuar. Que deu origem ao conjunto dos números naturais.
E aí você tem aqui o seguinte, ó. Pense nas respostas para as seguintes perguntas. Quantos irmãos você tem? Quantos anos você tem? Qual é o número do seu telefone? Para todas essas perguntas, você precisou de números naturais para expressar a resposta. Os números naturais são usados em várias situações, como uma contagem, para estabelecer uma ordem, ok? Em um código, ou expressar uma medida. Então, os números naturais eles são usados em tudo hoje no nosso dia a dia. É certo que os números naturais também eles não são suficientes apenas para representar tudo que a gente precisa. Aí vocês vão estudar nos próximos anos. Existem outros tipos de números. Então a gente vai ficar preso aqui por enquanto nos números naturais. E aí você vê uma tirinha aqui, ó, bem legalzinha, que vai representar tudo isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As estrelas são infinitas. Mas eu posso contar porque os números também são infinitos. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mas o saco dela não é infinito, ou seja, não tem paciência para poder esperar ele ficar contando, né, as estrelas. Mas tem uma coisinha errada aí, ó. As estrelas são infinitas, é a quantidade, não é isso que ele está falando? É a quantidade de estrelas que são infinitas no universo. A gente sabe que tem uma coisa muito importante: o número de grãos de areia que existe no mar é maior do que a quantidade de estrelas no céu. Vocês sabiam disso? Pois é. Pois é. Vamos lá. Então, esses números que a gente falou, incluindo o número zero, ele está representando a sequência dos números naturais. E esses números naturais, ele vai ser representado por essa simbologia aqui, ó, que vocês vão ver muito e o tempo inteiro. Esse N aqui, ó. Toda vez que aparecer esse N, a gente vai chamar assim, ó, esse N estilizado, esse formato dele, ele está representando a sequência dos números naturais. Quem são eles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabamos de ver que é um conjunto de números infinitos. Esse N aí, não. Esse N aí que seu irmão está falando é diferente. Esse N vezes está representando um número que é chamado de incógnita. É porque ele falou inúmeras vezes para você que ele não sabe contar. Entendeu? Ele falou tantas vezes que ele perdeu a conta de quantas vezes ele falou para vocês, para você. É esse o significado desse N vezes. Oi, fale. Ó, não existe um número, existe um símbolo que representa infinito, que é aquele 8 deitado assim, ó. É um símbolo matemático. Ele representa a simbologia do infinito, certo? E a gente representa através de reticência para poder dar continuidade. Vamos lá. Então, esses são os números. Oi? Pois é. Pois é. Pronto. Você já viu que algumas pessoas tatuam esse símbolo no corpo? Aí às vezes colocam do lado de amor, a palavra escrita amor, aí coloca dentro de infinito, coloca pai, mãe, aí coloca o símbolo do infinito escrito dentro, porque é um amor muito grande, que beira ao infinito, de tão grande que é. É isso que significa. Aham. Pronto, vamos lá. Vamos continuando.
Vamos ver a classificação dos números naturais. Olha só, os números naturais, eles se classificam em cardinais e ordinais. Os cardinais são aqueles números que nós utilizamos, ok? Eles representam o quê? Oi? Pronto. Ah, sim. Então, os números cardinais, por exemplo, eles simbolizam, eles vão determinar quantidade, por exemplo, é, vamos dizer assim, número de coisas, classificação. E os ordinais, eles vão representar o quê? A ordem, eles representam a ordenação das coisas, a classificação. Então, primeiro, segundo, terceiro. E os ordinais, a gente tem que observar que ele pode vir das duas maneiras. Ou eu posso ter o símbolo o A, que é quando está escrito no feminino, ou seja, primeira, ou escrito no masculino, eu venho o O, esse tracinho embaixo, que representa primeiro. Aí você vê dois exemplos aqui, ó. Por exemplo, Carlos foi o 17º classificado no concurso para professor. E aí você tem aqui embaixo também, ó, Silvia foi a 17ª, tá vendo? Ele utilizou a letra A para simbolizar que está no feminino, colocada na maratona. Então, só lembrando, a classificação dos números naturais, eles se classificam em cardinais, que são os números que a gente conhece, que representam quantidade principalmente, e os ordinais, que vão simbolizar ordenação, ordem das coisas. Vamos continuando. E como escrever e ler os números naturais? E aí eu vou precisar do quadro de valores. Outra coisa também que não é novidade para vocês, eu tenho certeza absoluta. Então, olha só. E uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês aqui agora, nós não vamos e não se utiliza mais o ponto para separar as classes. Então, a gente vai deixar de usar o ponto para separar a classe, porque há muito se escrevia assim, ó, o número 1000, eu botava 1, o ponto. Não é assim que a gente escrevia o número 1000? Pois é, não se escreve mais assim. Então, a gente não utiliza o ponto mais para separar as classes. Então, como é que nós vamos fazer, então? A gente vai dar um pequeno afastamento. A gente vai dar um pequeno afastamento para separar as classes. Então, o número 1000, ó, 1 seguido dos 3 zeros. Então, se eu quiser escrever 15.975, eu vou fazer assim, ó, 15.975. Então, uma coisa que eu estou chamando para atenção para vocês é que a gente não utiliza mais o ponto para separar as classes. Entendido? Bom, então nesse quadro de valores nós temos as ordens, aí no caso tem 3, mas não existem só 3, ok? As classes, as ordens, e as classes eu tenho unidade simples, a classe do milhar, milhões, eu tenho 1 bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, a gente não vai precisar chegar nisso. E as ordens eu tenho unidade, dezena e centena. Vamos lá, vamos aqui para vocês, eu vou colocar aqui uma tabela, esse quadro de valores, para poder a gente trabalhar. Pronto. Aqui eu tenho um quadro de valores para a gente trabalhar, esquecendo lá um pouquinho do livro. Bom, vamos entender como é que a gente vê, como é que nós contamos número de classes, número de ordens. E como é que a gente faz a leitura de um número natural. Então, por exemplo, eu tenho este número aqui, ó. E aí eu pergunto para vocês, quantas classes, quantas ordens eu tenho e como é que eu escrevo, como é que eu leio este número?
3 classes. Quantas ordens? 9. Pronto. E alguém sabe fazer a leitura deste número? Vocês estão bem, tô adorando, porque é bom que vocês... Pronto, só teve um erro aí porque ele não pertence à classe dos bilhões. Mas vamos lá. Como é que faz a contagem das classes? A quantidade de classes eu conto a cada 3 algarismos. Então tá aqui, ó. Primeira classe, que é a classe das unidades simples. Depois eu vou para a segunda classe, que é essa daqui, que é a classe dos milhares. Ok? Que é a segunda classe. E a outra classe é essa daqui. A terceira e última é a classe dos milhões. Então eu leio 790 milhões 476.831. Então eu tenho 3 classes. Muito bem, acertaram. Se eu colocar aqui, como é que eu vou contar o número de ordens? É só eu contar o número de algarismos. Quantos algarismos ele tem? Aí eu vou ter o número de ordens. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, este número daqui eu tenho 3 classes, 9 ordens. Na hora de fazer a leitura, se vocês quiserem construir sempre esse quadro aí, fica melhor para vocês. E aí vocês preenchem ele sempre da direita para a esquerda, colocando sempre a partir do último algarismo. Então, eu vou colocar o número 1 aqui, o 3, o 8, depois eu tenho o 6, o 7, o 4, depois eu tenho o 0, o 9 e o 7. E isso vai me permitir fazer a leitura direitinho desse algarismo daí, desse número aí. Então, ó, eu tenho 790 milhões, 476 mil, eu tenho 831, uma unidade simples. Deixe-me perguntar uma coisinha a vocês agora para ver se vocês estão atentos de uma coisa que eu falei antes. Qual é o valor posicional do número 8? Só tem um número 8 aí. Muito bem. Parabéns. 800. Qual é o valor... Pronto, muito bem, correto. Agora minha pergunta é assim, ó. Qual é, para vocês ficarem atentos também, qual é a ordem do número 4? É outro também que só tem aí o número, aparece uma vez. Qual é a ordem do número 4? Eu sabia. Vamos lá. Como é que a gente faz a leitura? Como é que nós fazemos a ordem? Vocês já viram que eu conto sempre de 1 em 1. Se você observar o número 4, ele está na sexta ordem. Essa sexta ordem é esse C aqui. Essas letras U, D e C, elas significam o seguinte, ó, unidade, dezena, centena, simples. Depois eu tenho unidade, dezena, centena de milhar. Unidade, dezena, centena de milhão. Então, o número 4, ele ocupa a ordem de centena de milhar. Então, quando eu perguntar assim para vocês, olha, qual é a ordem do número 4? Eu tenho 4 centenas de milhar. Entendeu? E o número 9? E o número 9, qual é a ordem dele?
Não, não, não. Ordem 9 o quê? Milhar é aqui. Aqui é milhão, ó. Não conf... Não. Pronto, pronto. Aguarda aí. Olha só. Não é 90. Eu só perguntei do 9. Não confunda milhar com milhão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho 9, eu só estou perguntando 9. Eu tenho 9 dezenas de milhão. Ou 9 dezenas de milhões, como vocês preferirem. Então você não vai pegar o número, o algarismo que está ao lado dele, ok? Não precisa, porque eu só perguntei, ó. Agora se eu perguntar para vocês, olha, qual é o algarismo que ocupa a quinta ordem? O 7. Pronto. Qual é o valor posicional dele? 70.000 ou 7 dezenas de milhar. Muito bem. Eu vou mudar o número aqui. Vou colocar um número novo. Não vou separar. Eu vou fazer perguntas a vocês. Individualmente, só responde quem eu perguntar individualmente. Vou perguntar quem não perguntei antes, ok? O número vai ser esse aqui, ó. Bom, deixe-me abrir aqui a tela para poder ver aqui a carinha de vocês e perguntar. Sara May, me diz aí, Sara. Sara, quantas classes eu tenho aqui nesse número? Muito bem, Sara. 4 classes. Vamos ver aqui. Vamos perguntar outra aqui, que eu não perguntei antes. Bianca. Bianca, quantas ordens eu tenho nesse número, Bianca? Muito bem, Bianca, eu tenho 10 ordens. Ok? Olha só lembrando, ó, número de classes eu separo de 3 em 3, tá vendo? Ó, por isso eu tenho 4 classes. Ordens, eu conto quantos algarismos é formado esse número. Muito bem. Sara May e Bianca acertaram. Vamos lá. Vou fazer pergunta, Eduarda. Eduarda, me diga aqui, por favor, qual é o valor posicional do número 9? Vou facilitar a sua vida aqui agora. Pronto. Então me diz aí. Não, só vou facilitar para você, eu vou colocar aqui ele na tabela. Ó, 2, aí vou facilitar para todo mundo. O 7, o 0, o 4, o 9, 8, 1, 3, 4 e o 3 aqui. Pronto, facilitou bastante aqui. Qual é o valor posicional do número 9? Vou pular para outro. Rayara. Espera aí que você vai ouvir. Diga, Rayara. Qual é o valor posicional do número 9? 9 dezenas de milhares. No caso, a gente fala milhar, ok, Rayara? Correto.
Muito bem. Entendeu, Eduarda? 9 dezenas de milhar. Ou você poderia... Pronto. Ou você pode falar 90 mil. Tudo bem. Se você falasse assim, ó, 90 mil. Oi? Não ouvi. Calma, Agatha. Você já foi várias vezes. Eu estou chamando quem não veio ainda. Vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte. Quem não veio aqui? João Vitor. João Vitor, diz aí para mim, João Vitor. Qual é o algarismo que ocupa a sétima ordem? Muito bem, João Vitor. Correto. Qual é o valor... Deixa eu ver aqui, é porque eu não vejo. Pedro Henrique... Pedro Henrique dá o que aqui? Porque não dá para ver o sobrenome, Pedro Henrique. Você que está com a canetinha aí na tela, o professor. Pedro Henrique, me diz aí o seguinte. Qual é o valor posicional do número que ocupa a sexta ordem? Qual é o valor posicional do número que ocupa... Isso, você mesmo, Pedro. É você mesmo. Do número do algarismo que ocupa a sexta ordem. Olha para a tela, tá aí. Olha para a Não. Olha para a tela. Sexta ordem. Sétima ordem foi antes. Sexta ordem. Ah. Conte aí. Conte aí, João. De trás para frente. Vamos lá. Não é o 4. Vou passar para outro. Vou pular para outro. Deixa eu me ver aqui. Renato. Renato, você mesmo, Renato. Qual é o valor posicional do número que ocupa a sexta ordem? Isso. Qual é o valor posicional dele? Pronto. Qual o valor posicional dele? 8. Que número? Esse aqui representa o quê? Essa letra C? Centena de o quê? Isso, 8 centenas de milhar.